Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Supremo forma maioria para obrigar o envio de vacinas para São Paulo. Quem recebe segunda dose, diferente da primeira, tem que assinar um termo na capital paulista. Fiocruz anuncia que retoma nesta terça-feira a entrega de lotes da AstraZeneca. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 2,99% ao ano. A partir desta segunda-feira, quem tomou a primeira dose da AstraZeneca e recebeu o imunizante da Pfizer como segunda dose na cidade de São Paulo, teve que assinar um termo de intercambiabilidade. O Pedro Leão explica pra gente o que significa isso. Oi, Pedro, boa noite para você. Boa noite, Salsi, e todos que acompanham o Jornal da Record. Neste primeiro dia, 49 mil pessoas que deveriam ter tomado a segunda dose da AstraZeneca receberam uma aplicação da Pfizer. E elas também tiveram que assinar o termo de intercambiabilidade, deixando claro que estão cientes de que receberam um imunizante diferente da primeira dose. Essa medida vale somente para a segunda dose da AstraZeneca. Quem tomou o Coronavac vai tomar a segunda dose do mesmo imunizante. Nesta segunda-feira, também a cidade de São Paulo iniciou a aplicação da dose de reforço, a chamada terceira dose para os idosos com 85 anos ou mais. Salsi. Obrigada, Pedro, pelas informações. O Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo multou neste domingo 9 políticos que não usaram máscara durante uma manifestação na Avenida Paulista, na capital. Entre os autuados estão Ciro Gomes, João Amoedo e a deputada Joyce Hasselmann. O uso de máscaras em locais públicos é obrigatório no estado e prevê multa de cerca de R$ 500 por pessoa. O Supremo Tribunal Federal formou há pouco maioria de votos para obrigar a União a fornecer vacinas ao estado de São Paulo. Quem tem as informações para a gente ao vivo de Brasília é o Matheus Scavazini. Oi, Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. A maioria dos ministros decidiu acompanhar o voto do relator Ricardo Lewandowski. Para a Suprema Corte, a União deve garantir vacinas suficientes para o estado de São Paulo aplicar a segunda dose para quem já recebeu a primeira dose. O pedido foi feito no início do mês passado. Segundo o governo paulista, o Ministério da Saúde mudou os critérios de distribuição da vacina e deixou de entregar quase 230 mil doses. O placar está em 6-0. O julgamento, que termina nesta terça-feira, está acontecendo em plenário virtual, quando os ministros apenas informam os votos sem precisar justificar, Salsi. Tá certo, Matheus. Já conversamos novamente. A Fiocruz anunciou que vai retomar a liberação de lotes da vacina da AstraZeneca para o Ministério da Saúde a partir desta terça-feira. O Pedro Paulo Filho traz os detalhes agora. Oi, Pedro, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a Fundação só não informou a quantidade de doses que vão ser entregues de imediato e nem um calendário futuro. Disse apenas que os lotes estão no controle de qualidade e que datas e quantitativos vão sendo informados à medida em que houver liberação. Mas garantiu que até o fim do mês, 15 milhões de vacinas serão destinadas ao Plano Nacional de Imunizações. A gente lembra que o repasse chegou a ser interrompido depois de atrasos na chegada da matéria-prima necessária para a fabricação do imunizante. Bom, em nota, a Fiocruz diz que os lotes previstos para setembro e que os 92 milhões de doses entregues anteriormente são suficientes para evitar a escassez de vacinas na aplicação da segunda dose. Salsi. Tá certo, Pedro. Obrigada pelas suas informações. Mas enquanto o envio de doses não é normalizado, Pernambuco relata que está sem estoque de AstraZeneca para as segundas doses. O Rubens Marinho tem os detalhes agora para a gente. Oi, Rubens. Boa noite, Salsi. Segundo o levantamento da Secretaria Estadual de Saúde, 40 municípios estão sem as doses do imunizante. De acordo com a Fiocruz, que produz a vacina, o motivo da falta de doses disponíveis está relacionado ao atraso na entrega do ingrediente farmacêutico ativo, matéria-prima para produzir a vacina. Há 10 dias, a Fundação anunciou que ficaria 2 semanas sem entregar novas remessas ao Ministério da Saúde, o IFA importado da China, para não
não atrapalhar o desfecho do esquema vacinal, o Ministério da Saúde orienta a fazer essa segunda aplicação com o imunizante da Pfizer. Salce. Obrigada, Rubens. Em Curitiba, a segunda dose da vacina contra o coronavírus foi antecipada para pessoas com 51 anos. A Beatriz Frener tem os detalhes para a gente. Beatriz. Oi, Salce. Boa noite para você, uma ótima noite a todos. A aplicação está prevista para esta terça-feira. A segunda dose da vacina foi antecipada em 4 dias e vale para pessoas com 51 anos ou mais que tomaram a primeira dose da vacina da Pfizer no dia 20 de junho. Esse público está recebendo uma mensagem pelo aplicativo Saúde Já, que precisará ser apresentada na hora da vacina. Quem não recebeu essa mensagem não terá a segunda dose antecipada e deve seguir a data inicial já agendada. A estimativa é de que 12 mil pessoas possam concluir essa imunização aqui na capital paranaense, que possui 19 pontos distribuídos pela cidade, atendendo das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Salce. Obrigada, minha querida. Agora vamos aos destaques internacionais. Nos Estados Unidos, os casos de crianças com coronavírus aumentaram cerca de 240% desde julho. Somente na semana passada foram registradas mais de 240 mil novas infecções. Agora, crianças e adolescentes representam 29% dos novos casos da doença. A faixa etária tem os índices de vacinação mais baixos no país. Crianças menores de 12 anos não podem ser vacinadas nos Estados Unidos. De volta ao Brasil, Maceió começou a vacinar nesta segunda-feira adolescentes com 13 anos de idade contra a Covid-19. Vamos saber mais detalhes agora com o repórter Neto Mota. Oi, Neto, boa noite. Oi, Salce, boa noite para você. Por aqui, a convocação do público jovem acontece pelas iniciais dos nomes de cada pessoa. A primeira dose está disponível para a população que tem 13 anos com nomes iniciados de A a G. Adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades também vão poder receber o imunizante, além de grávidas dessa faixa etária. Enquanto isso, a Prefeitura segue o trabalho de vacinação dos adolescentes que cumprem medidas judiciais e estão privados de liberdade. Maceió segue com 8 pontos de vacinação, 2 deles funcionando em sistema drive-thrus. Salce. Obrigada, Neto. Ainda no Nordeste, São Luís, no Maranhão, atingiu mais de 70% da população imunizada. A Sâmia Stephanie tem as informações pra gente. Oi, Sâmia. Boa noite, Salce. Boa noite a todos. Pois é, a Prefeitura da capital maranhense confirmou nesta segunda-feira que 73% da população adulta já receberam as 2 doses ou dose única da vacina contra o coronavírus. Segundo o município, cerca de 735 mil pessoas estão aptas para receber o esquema vacinal completo em São Luís. E sobre as doses de reforço, a capital realizou cerca de 4 mil aplicações em idosos acima dos 70 anos. E de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, a capital não registrou nenhum novo caso da Covid-19 durante as últimas 24 horas. Salce. Obrigada. Seguimos falando de vacinação, porque o Pará recebeu nesta segunda-feira uma nova remessa de doses da vacina contra o coronavírus. Quem tem os detalhes é o Felipe Nobre. Oi, Felipe. Boa noite, Salce. Ao todo, são mais de 190 mil doses do imunizante da Pfizer. As doses fazem parte do lote de mais de 5 milhões de vacinas que chegaram ao país no domingo. Esta é a 80ª remessa enviada pelo Ministério da Saúde para o governo paraense. Com isso, o estado totaliza quase 10 milhões de doses que serão destinadas à população. Agora, a equipe técnica da Secretaria de Saúde já trabalha no planejamento de distribuição e logística de entrega das doses aos centros regionais de saúde. Os envios serão feitos por vias terrestre, aérea e fluvial. Até esta segunda-feira, o Pará já aplicou quase 7 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Salce. Obrigada, Felipe. Os torcedores já podem voltar aos estádios de futebol. Isso em Santa Catarina. O repórter André Hold tem as informações pra gente. André, boa noite.
Boa noite, Salsi. Uma portaria do governo do estado estabeleceu as regras para a volta do público aos estádios de futebol. O acesso das torcidas será de forma gradual e controlada. Os portões serão abertos 2 horas antes dos jogos para evitar aglomerações. As torcidas poderão ocupar no máximo 30% da capacidade dos estádios. Os torcedores terão que apresentar um comprovante de vacinação com as 2 doses ou a dose única, ou poderão apresentar um teste com resultado negativo para a Covid, feito até 72 horas antes das partidas. O uso de máscaras será obrigatório e os torcedores terão que manter um distanciamento de 1,5 metro. A liberação de público nos estádios vale para os jogos a partir de quarta-feira. Salsi. Obrigada, André. O presidente Jair Bolsonaro decidiu antecipar medidas que podem trazer mais competitividade ao setor de combustíveis. A gente volta a conversar com o Matheus Scavazini. Matheus, fala pra gente, por favor, o que mudou? Salsi, as mudanças são a permissão de venda de etanol pelos produtores diretamente aos postos e a autorização para postos com bandeira comprarem combustíveis de outros fornecedores. Com a medida já publicada em edição extra do Diário Oficial, o mercado não precisará mais aguardar o prazo de até 90 dias para a regulamentação pela Agência Nacional de Petróleo. Os produtores podem aderir imediatamente às novas regras e ao novo regime tributário. A expectativa do governo é que a medida traga mais competitividade ao setor. O presidente da Câmara, Arthur Lira, confirmou que o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, será questionado sobre os preços dos combustíveis e do gás de cozinha em sessão na manhã desta terça-feira. Salsi. Obrigada, Matheus. Boa noite para você. Bem, nós dissemos que a Anvisa não autorizou a temporada de cruzeiros no Brasil, mas o Ministério do Turismo informou que ainda não há uma posição sobre o assunto. A questão tem sido muito debatida com outros ministérios, como Saúde, Justiça e Infraestrutura, além de órgãos e autoridades, como a Anvisa e o setor de cruzeiros. O número de chamadas para os bombeiros de Minas Gerais combater incêndios em vegetação não para de subir. Isso é muito preocupante. Em agosto, foram mais de 5.000 ocorrências. O Luiz Casoni tem os detalhes para a gente. Luiz, boa noite. Oi, Salsi. Boa noite para você também e a todos que nos acompanham. Olha, Salsi, isso representa um aumento de 25% em relação a agosto do ano passado. Minas Gerais passa pela maior seca dos últimos 90 anos. Mas, segundo os bombeiros, a maior parte desses incêndios começa por ação humana. Nos últimos dias, os incêndios destruíram pelo menos 200 hectares de mata nativa, que correspondem a aproximadamente 280 campos de futebol na Serra da Gandarela, em Rio Acima, na região metropolitana. O governo de Minas lançou uma força-tarefa de fiscalização e repressão dentro e fora dos parques estaduais com os maiores registros de queimadas. Salsi. Uma tragédia, né? Que tristeza. Obrigada, Luiz. O número de chamadas para os bombeiros, aliás, agora a gente fala da polícia da Itália que investiga o suposto sequestro do menino que sobreviveu a um acidente num teleférico. Vamos acompanhar. É o 6º dia seguido de combate às chamas na região de Andaluzia, no sul do país. Desde domingo, a unidade de emergência militar ajuda na luta contra o fogo. A expectativa é que chuvas previstas para as próximas horas amenizem a situação. A gente acompanhou destaques internacionais agora. Agora a gente fala do Tribunal Superior Eleitoral que condenou por unanimidade a vereadora da cidade de São Paulo, Maria Helena Pereira Fontes, pela prática de rachadinha. Ela é acusada de desviar cerca de R$150 mil do salário dos servidores. A vereadora vai ficar inelegível por 8 anos e terá que devolver aos cofres públicos o dobro do valor desviado. 2 estudantes israelenses ficaram feridos durante um ataque com faca. Isso aconteceu nesta segunda-feira numa estação rodoviária de Jerusalém. O crime aumenta ainda mais as tensões na região de Gaza. Quem traz os detalhes para a gente é a correspondente Bianca Zanini. Segundo autoridades de Israel, o autor do atentado era um palestino de 17 anos. Ele teria invadido uma loja próxima à estação e esfaqueado as 2 vítimas. A polícia chegou ao local momentos depois.
Após confrontos, o suspeito foi baleado por um dos policiais e levado ao hospital em estado grave. Outros 2 suspeitos foram presos. O atentado aconteceu em um momento de altas tensões na região. Durante a madrugada, foguetes foram disparados de Gaza em direção às cidades israelenses. Em resposta, a Força Aérea do país realizou bombardeios contra alvos do grupo Hamas em Gaza. De Tel Aviv, Bianca Zanini. E agora o futebol. Pelo Campeonato Brasileiro, Sport, Recife e Internacional entraram em campo nesta segunda-feira. Veja como foi. O jogo foi disputado na Ilha do Retiro, em Recife. E o único gol saiu no comecinho da partida. Yuri Alberto cruzou da direita e Patrick completou para a rede. Final, Sport penúltimo colocado 0, Inter em 9º lugar 1. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.